Sejam todos muito bem-vindos ao programa Deus que Surpreende. É essa que faz parte de uma estratégia que o céu nos confiou para o lançamento do nosso mais novo trabalho, que sai 26 de julho, está se aproximando da data em que nós vamos estar carregando essa nova mensagem do céu de um Deus que surpreende. O homem e a mulher escrevendo história de vitória e milagre, mas para os quais são necessários processos dos mais diversos. E hoje eu estou aqui com uma amiga preciosa, a Esther Nascimento. Ela que é da De Belém de Vinhedo, mãe de 2 filhos, casado com Cristiano. Ela que tem uma história forte de superação, filha de pastor, mas que encontrou com Deus que surpreende de uma forma inexplicável para muitos. Mas você também vai conhecer agora. Seja bem-vinda, Esther! Obrigada, paz do Senhor, gente. Prazer estar aqui com você, Sara, e participar, do seu trabalho. É uma honra e um privilégio que só o Senhor pode conceder a nós, meros mortais, que participam de algo tão lindo assim. Muito bem-vinda, minha amiga. Estou muito feliz de você ter aceito esse convite. Amém. A Esther é minha amiga pessoal, amiga da minha casa. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, somando comigo em mais essa parte do lançamento, porque não bastasse ela me vestir para a gravação desse clipe maravilhoso, ela também agora faz parte dividindo a sua história. Amém. Esther, começa contando pra gente quem é Deus para Esther Nascimento. Na verdade, Sara, existem formas que o Senhor nos permite conhecê-lo. E o Senhor permitiu eu conhecer a Ele não de um jeito muito agradável. Eu nasci num berço evangélico, cresci numa casa cristã que via meu pai indo para os cultos, via minha mãe participando do círculo de oração, ia para os cultos, vi Deus tomar pessoas ali, entregando profecias. Eu cresci dentro da igreja, mas acabei me afastando dos caminhos do Senhor na minha adolescência, que foi onde tudo começou a culminar em como se fosse uma bola de neve. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo, Então eu estava vivendo literalmente isso, um abismo chamando outro abismo, e cada vez que eu olhava para mim, eu me via mais no profundo desse abismo. E era só a mão do Senhor realmente para me tirar de lá, para me alcançar de lá e me trazer de volta e me limpar e me purificar e fazer o que Ele já fez, o que Ele faz e o que Ele continuará fazendo nas nossas vidas, embora não sejamos merecedores de tanto, Agora me conta, Esther, o que foi que fez você abandonar a fé? Na verdade, a adolescência é uma fase muito difícil, muito complicada. A gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente conhece tudo, embora tendo mãe, pai, avós cristãos. A minha avó, ela orava por nós antes mesmo do meu pai, dos meus tios serem crescidos. Ela já orava pelos netos, pelos bisnetos. Então, nós temos uma carga de oração de muitos anos, Antes mesmo do meu pai imaginar que seria pai, a minha avó já orava por nós. E na adolescência, aquela questão, eu sei de tudo, eu posso, eu sei das coisas. Eu acabei engravidando muito cedo, eu engravidei com 15 anos de idade. Na minha adolescência, eu engravidei de um menino, o Vitor, que hoje, domingo, ele fez 21 anos de idade. É um um presente do Senhor para minha vida. Mas eu comecei num relacionamento no qual o meu pai não quis. Meu pai interferiu, por muitas vezes não queria. E eu me relacionei com o pai do meu filho. E a família dele também vem do centro de Umbanda. Posso até contar? Pode, amiga. Antes de engravidar do Vitor, eu participei, fui aqui em Campinas, o centro que eles têm, e cheguei lá, fui conhecer, nunca tinha ido num centro de Umbanda, nunca tinha visto nada. A filha do pastor foi no centro de Umbanda? Foi. Mesmo sabendo que era errado, eu fui. Mas aí foi uma permissão do Senhor para eu entender algumas verdades. E eu cheguei lá, quando eu cheguei, era uma casa normal, como qualquer outra casa. E quando eu entrei, tinha
vela com papeizinhos com nome, e lá dentro tinha aquele lugar específico com aquele monte de imagem, muitas imagens, imagens grandes, imagens pequenas, e eram muitas. E as pessoas ficavam ali esperando para se consultar, passar com o pessoal ali, que o espírito descia. Eles falam que desce, que na verdade não desce, eles sobem, né? Eles sobem, eles não descem. Então eles estavam ali, começaram a dançar e tal, fazer toda aquela, com as suas vestimentas, e eu sentada com o pai do meu filho aguardando, né, para nós passarmos, consultarmos e tudo. E começaram novamente, pararam, começaram de novo e pararam. E alguma coisa chamou a atenção, e a avó dele chegou perto dele e falou assim: olha, eu preciso que você leve ela embora. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Uau! Eu preciso que você leve ela embora. Tem uma luz que irradia pelo corpo dela. Aí eu me emociono de falar sobre isso. Tem uma luz que irradia pelo corpo dela. E os guias não estão conseguindo descer por causa dessa luz que está sobre a vida dela. Tem uma presença sobre a vida dela que é muito forte e está impedindo dos guias descerem. Meu Deus! E eu olhei para ela assim, e ela falou assim: eu não posso continuar com você aqui, eu preciso que você se retire, por favor, deste ambiente. E eu lembro que eu vim no ônibus e eu comecei a imaginar, e eu falei assim: Senhor, é a oração do meu pai, é a oração da minha mãe, é a oração dos meus avós. Porque não era, Sara, a Esther, era a glória de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus cercando a minha vida dentro daquele ambiente, aonde era um cenário, né? Como eu aprendi lendo o livro ontem, é um cenário, não era um ambiente, é um cenário todo projetado, preparado, mas que não foi aceito a presença de alguém que traz consigo uma carga tão grande de oração, desde antes de nascer. Então eu tive que me retirar, e depois no dia seguinte eu perguntei para o Wagner se deu tudo certo, se os guias desceram. Ele falou: depois que a gente saiu foi tudo normal como sempre foi. Então eu entendi que a questão é, quanto mais nós oramos, pode ser que... Por que eu não deixo de orar pelo meu filho? Porque eu sei que aonde quer que ele esteja, a minha oração está alcançando a vida dele. Ele pode rejeitar os conselhos, ele pode rejeitar as palavras, mas ele nunca vai poder rejeitar os meus joelhos. Uma mãe que se entrega na presença do Senhor em oração, em verdade, pode, o filho, o marido, pode recusar ouvir as palavras, pode recusar conselhos, mas nunca vai poder recusar um joelho que se dobra em oração ao Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, guarda, cuida, zela. E eu creio que o Senhor fez um muro de proteção ao meu redor, dizendo: nela ninguém toca. Nela ninguém mexe, é minha, é separada, é exclusiva e é escolhida minha. E aí eu comecei a vir, né, na minha mente, eu falei: meu Deus, é muito profundo, é algo muito surreal. Por quê? Porque pela lógica, se eu estou afastada dos caminhos do Senhor, lógico, eu estou entregue de bandeja para tudo que Satanás quiser fazer. Sim. Aí, mais uma vez, nós vemos que Deus impõe limites para Satanás. Ele vai até onde Deus permite. Se Deus falar: até aqui você pode ir, ele vai, não ultrapassa. O Deus que surpreende não tem rótulo. Não tem rótulo. O rótulo de desviado não convence o Deus que surpreende. Não tem rótulo. O rótulo de que está afastado da presença não convence o Deus que surpreende. O Deus que surpreende continua cuidando, indiferente de, e mesmo se. O Deus que surpreende entra no terreiro e diz nela: não dá. Participar? Não, esse mundo não é para você. E pensa, olhando pela lógica, um cenário que é dele... Sim. Um cenário que é dele. Deus entrar no cenário e falar: nela não. Com ela não. Com ela é diferente. Eu tô te tirando de um cenário de destruição, de morte... Eu vou deixar você ir tão longe, né? Fora. Exatamente. Deus estava fazendo um muro de proteção e dizendo: Esther, até aqui você pode ir. Aqui você não vai ultrapassar os limites. E a mesma coisa dizendo para Satanás: Satanás, até aqui na vida dela você vem. Você não vai ultrapassar limites. Glória a Deus. Deus, aquele que delimita, que limita, que faz como lhe apraz fazer. Passou poucos dias, eu descobri que eu estava grávida.
E nessa gravidez, eu estava tão frustrada, tão chateada, que eu tentei interromper a minha gestação, eu tentei abortar o meu filho, tomei remédio, a minha ex-sogra, no caso, ela me deu remédio abortivo para eu abortar. Fui parar no hospital, fiquei 3 dias internada e o médico disse para mim: mãe, o seu bebê está lutando pela vida dentro do seu ventre. Meu Deus. E eu estava sangrando tanto, sangrando, e eu falei para ela assim, pro médico assim, eu falei assim: eu tô sentindo dor, parece que é uma cólica que eu não sei explicar. Isso você tinha 15 anos. Eu com 15 anos. Ele falou assim para mim: Seu pai e sua mãe não sabiam nada disso, nada. Quando meu pai soube o que eu estava passando, ele me tomou da casa onde eu estava e me levou para casa dele. E cuidou de mim até eu ganhar o meu bebê, até eu ter uma condição de ir para um lugar que realmente fosse uma casa para mim. E o médico falou para mim assim: mãe, se o seu filho chegar a continuar vivo, acredite, é um milagre do Senhor, porque a quantidade de veneno que você ingeriu já era para ele ter morrido há muito tempo, já era para o seu organismo ter expelido essa criança. Mas ele está lutando pela vida dele. E ele vai lutar até o último segundo. Depois de 3 dias, estava o Vitor no meu ventre, estava bem. Depois de alguns meses, tive meu filho. Como eu disse, fez 21 anos. É um presente do Senhor para a minha vida. É um presente assim que o Senhor realmente me deu. Enfrento também a questão do homossexualismo dentro da minha casa, porque o meu filho, até quando o Senhor não disser basta, até quando o Senhor não intervir, o meu filho se encontra nessa situação de homossexualismo. E ele disse para mim uma vez: mãe, eu não consigo me relacionar com mulher. Eu já tentei me relacionar com mulher, mas eu não consigo. E eu gosto de me relacionar com homem. Então tem pessoas que perguntam para mim assim: Esther, faz 9 anos que eu prego. E pergunta para mim: Esther, como que você consegue pregar tendo dentro da sua casa um filho que é homossexual? E eu sempre digo: eu não prego sobre aquilo que eu vejo. Eu posso ainda não ter visto com os meus olhos carnais a restauração, a libertação do meu filho dentro da minha casa, mas pelos olhos espirituais eu já vi o meu filho em cima de um altar. Pelos olhos espirituais eu já vi o meu filho levantando a mão e se rendendo ao Senhor. Pelos olhos espirituais eu já vi o meu filho e domingo indo comemorar o aniversário dele. Eu falei para ele: Vitor, você sabe que você vai me dar 2 netos, né? E ele disse: mãe, eu não vou ter filhos. Eu falei: você vai ter 2 filhos, porque o Senhor já me mostrou. Você vai ter 2 filhos e a Emanuele vai ter 2 filhos e eu vou ser avó de 4 netos. Glória a Deus. Ele disse: mãe, é totalmente contra tudo aquilo que eu tenho projetado para minha vida. Aí eu falei para ele: a tua projeção é até aqui, mas a projeção do Senhor já me mostrou o teu casamento, já me mostrou teus filhos, e eu já vejo tudo isso. Por quê? Porque eu não prego sobre aquilo que eu vejo, eu prego sobre aquilo que eu creio. Glória a Deus. E eu creio num Deus que faz milagre. Eu creio num Deus que, quando Ele quer, Ele vai dando corda, como Ele deu corda comigo. Para mim, Ele foi me dando corda, até chegar o momento que Ele disse: a corda acabou. Toda a extensão que tinha de corda para você já foi, agora vem. E Ele me atraiu com cordas de amor. Glória a Deus. E como é que foi esse resgate? Porque você foi longe, hein? Fui longe. Foi muito longe. Foi longe. Teve uma fase, logo depois que eu tive o meu filho, eu fiquei um tempo, voltei para a igreja, me separei do pai do meu filho. De fato, não era... Entrei numa situação onde que Deus já tinha dito desde o começo não, e eu insisti no sim. É difícil quando Deus fala não e a gente insiste no sim. E lá na frente nós vamos colher as consequências. Me separei do pai do meu filho, fiquei muitos e muitos anos sozinha. Só que a questão da solidão, de não ter ninguém perto, de não ter alguém do seu lado, me levou de volta. E eu voltei para o mundo novamente. Enquanto o Vitor estava pequenininho, com 3, 4 anos, o Vitor ia para a igreja. E eu estava na igreja, mas não havia tido um encontro realmente com Deus. Eu ia porque meu pai gostaria que eu estivesse lá. Eu ia porque a minha mãe pedia para eu estar. Porque é certo. Exatamente. Porque um domingo, o lugar melhor para se estar é uma igreja. Então era lá que eu estava. Mas não havia tido um encontro de verdade com o Senhor. Então saí, fiquei alguns anos fora. E por muitas vezes, Sara, eu estava
na Anhanguera, indo para balada, o carro cheio de amigos, e o Espírito Santo vinha no meu ouvido e dizia assim para mim: se nessa pista esse carro bater, todo mundo dentro desse carro morrer, aonde você vai passar a eternidade? Para mim, aquela noite já tinha acabado. Nossa. Por vezes eu estava ali na balada, dançando e tal, e de repente o Espírito Santo vinha no meu ouvido. E tem pessoas que falam assim: o Espírito Santo não entra nestes lugares. Ele entra. Olha, entra porque eu sou prova. O Deus que surpreende não tem lugar para atuar. Não tem. Glória. Não fala para mim que Deus não é limitado como homem. Glória eu posso estar aqui, mas não posso estar lá na minha casa agora. Mas eu estou aqui, eu sei quem está cuidando da minha casa agora, porque Ele está aqui e Ele está lá. Glória a Deus. Então ele vinha no meu ouvido e ele falava assim para mim: Esther, e interessante é que Deus nos conhece pelo nome, Ele nos chama pelo nome. Esther, se entrar alguém aqui atirando dentro desse lugar que você está e você partir, aonde você terá parte na eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Para mim acabava. Eu nunca fui de beber, nunca me droguei, nunca me prostituí. Eu ia para balada, eu tomava uma coquinha KS e era o que eu bebia. Para mim a noite acabava, eu ia ali, sentava ali, ficava ali aguardando os meus amigos decidirem ir embora com a minha coca KS e aquilo martelando na minha mente: se, onde eu vou passar a eternidade? E hoje, eu sempre penso nisso: aonde eu vou passar a eternidade? Nós temos visto, infelizmente, nesses dias, o amor de muitos se esfriando, muitos que estão andando com passos largos para o abismo, muitos que rejeitam a graça, que não querem viver, de fato, na presença de Deus, vive uma vida dentro da igreja, uma vida dupla. É aquela questão de performance. Dentro da igreja eu sou de um jeito e fora da igreja eu sou de outro, mas o Senhor, Ele vai requerer, Ele vai voltar, Ele está à porta, Ele está batendo, e a questão é: aonde nós vamos passar a eternidade? A minha mente, todos os dias, eu projeto para mim: Esther, Jesus está voltando. Se conserta todo dia, se limpe todo dia, se prepare todos os dias esteja preparado. Uma esposa se prepara para quando o esposo vai chegar, toma um banho, fica bem, bem cheirosa, bonita, se preparando, porque está quase na hora do esposo chegar do trabalho. Assim somos nós, como cristãos, que estamos aguardando a vinda do noivo. Todos os dias nós temos que olhar e dizer: como estão as minhas vestes? Será que as minhas vestes estão limpas? Será que se ele vier agora, se ele não vier num coletivo buscar a sua igreja, mas se ele vier buscar a Esther, será que eu estou preparada para passar a eternidade com ele? Será que se ele vier agora, eu vou ter parte com ele na eternidade? Ou ele vai olhar para mim e vai dizer: eu não te conheço, você aparta de mim? Porque uma coisa é eu lutar todos os dias para permanecer de pé. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Uma coisa é eu estar todos os dias lutando para estar de pé. Outra coisa é eu já ter olhado toda uma situação ao redor e ter dito para mim mesma: não vale a pena continuar lutando. Não vale a pena continuar vivendo esta luta pela santificação e pela santidade. Buscar ao Senhor e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Ou seja, eu preciso me santificar todos os dias. Um dos louvores que eu escuto seu é: Maranata. A igreja que te adora clama, grita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso. E por muitas vezes eu passei exatamente isso: onde você vai passar a eternidade? Fiquei um tempo fora da presença do Senhor, mas eu tinha sensibilidade espiritual. Meu pai fala assim: Esther, ele falava isso para mim: Esther, a mesma facilidade que você tem de se permitir ser usada pelo Espírito Santo, você tem para se deixar ser usada por Satanás. Meu Deus. A mesma facilidade, e era exatamente assim. Eu brinco, a parede é de isopor. Exatamente isso, Sara. Eu tinha uma facilidade, assim, era muito fácil para mim eu estar num ambiente. Teve um dia que eu estava na minha casa e o Espírito Santo disse para mim assim: pega R$10 da tua carteira e leva para tua tia, que está na casa da sua tia no fundo. Eu peguei os R$10 e fui na casa da minha tia e disse: Vília, eu não sei para que você precisa, mas o Espírito Santo me mandou trazer R$10 para você.
Ela começou a chorar, que ela tinha acabado de dizer para minha tia: eu preciso de R$ 10 para inteirar a conta que eu preciso pagar amanhã, segunda-feira, e eu não tenho de onde tirar. Meu Deus. Então a sensibilidade... Você estava afastada. Eu afastada. Eu tive muitas experiências do Espírito Santo falar comigo assim, audivelmente no meu ouvido. E me mostrar algo, me falar algo e realmente ser exatamente aquilo. Mas também, para eu deslizar, para eu fazer qualquer coisa, cometer qualquer coisa que Satanás queria, era fácil também para mim. Então, para mim, era muito fácil estar com o pé na igreja, o pé no mundo, o pé servindo a Satanás e servindo ao Senhor. É muito fácil. Então, a minha vida era assim... Uma hora eu tô na igreja, uma hora eu tô no mundo e para mim tá ótimo. E quando que essa chave virou? Ainda vai demorar um pouquinho para virar. Eu voltei, de fato, para a igreja, Sara. Voltei, sabe por quê? Porque eu vi um pregador pregando no nosso congresso. E eu olhei e falei: Deus, é ele que eu quero para casar. Deus, eu quero casar com ele. Eu quero casar com ele. E fiquei 3 anos esperando ele. Orando por ele, esperando por ele. E nesses 3 anos, Deus nunca respondeu para mim que era ele que seria meu esposo. Nunca! Foi um meio que o Senhor me usou para me manter ali. E eu falava: Deus, é ele. E ia em vigílias lá no Jabaquara, que ele dirigia a vigília lá no Jabaquara, e ia nas vigílias e ficava olhando e falava assim: é meu esposo. E Deus nunca falou nada. Era o meu esposo na minha mente. Na minha mente eu já estava casada, na minha mente eu ia para a África fazer missão com Daniel, na minha mente eu estava tudo na minha mente. Até que um certo dia estava na sede e entrou um rapaz muito bonito com uma camiseta branca escrito fé. De 1,80 m, um moreno, lindo, assim, mais ou menos. Porque na minha visão não era para mim. E eu olhei e falei: Jesus, manda esse jovem para nossa congregação, para ele desencalhar aquelas meninas que estão encalhadas na congregação. Mal sabia eu que a encalhada de tudo lá era eu. Leva, Jesus, esse moço bonito para desencalhar aquelas meninas da congregação do Palmares, Assembleia de Deus, Ministério Belém. E ele foi morar 2 casas depois da minha. Cristiano. E eu olhava e falava: Jesus, Deus vai preparar esse rapaz para alguma moça. Vai. Começou a ir na minha congregação. E às vezes ele ia de carona comigo, com a minha irmã e com o meu cunhado de carro. E ele começou a fazer amizade comigo. Tivemos amizade. E eu gostava muito de orar. E às vezes ele ia para minha casa, eu morava... Já tinha voltado para a igreja. Já tinha voltado. Nessa época eu era muito crente, Sara. Muito crente. Porque o Senhor permitiu eu passar por esses 3 anos ciente na minha mente e na lógica humana que eu me casaria com o Daniel. Então, na minha mente, eu estava me preparando para ser esposa de um pastor, porque Deus dizia para mim: tu se casarás com um pastor. Então, na minha mente, eu juntava tudo. Sabe aquelas profecias que Deus vai falando e tudo que vai culminar naquilo que você quer? Exatamente. Sim. Isso. Você montou seu quebra-cabeça. Exatamente. Do jeito que eu queria na minha mente. E alguém não contou com a surpresa. Ninguém contava com a surpresa. Uma surpresa mesmo. E indo e voltando, e aí às vezes o Cristiano ia, a gente fazia campanha de oração, e por muitas vezes, eu tinha facilidade de dobrar o joelho e ficar ali 2, 3 horas, e orava. Por muitas vezes eles se levantavam, ele e um amigo nosso chamado Odaí, e eles começavam a conversar, e eu na oração eu falava: Jesus, eu terei que me levantar e me retirar da oração, porque os teus filhos estão com fome, estão querendo comer, me atrapalhando de orar. Desse jeito. Aí eles riam, e eu falava: Senhor, eu peço permissão para me ausentar, daqui a pouco eu volto. Esperava eles ir embora, voltava para a oração. Cristiano trabalhava à noite, tinha dias que era 4 e pouca, 5 horas da manhã, e ele estava chegando do trabalho, e eu escutava o ônibus dele parando na esquina, e eu estava onde? De joelhos dobrado, orando. E eu orava muito porque eu dizia: estou me preparando porque eu vou casar com um pastor, então tem que ser uma mulher sábia. Bíblia, eu comia Bíblia. Eu comia, mal sabia eu que o Senhor estava me preparando, me dando estrutura para começar a viver aquilo que Ele já tinha projetado para mim desde sempre, só que eu ainda não tinha entendido. E começamos a conversar e tal, e Deus começou a falar: teu esposo. E eu olhava e falava: hã?
Não foi para isso que eu orei e esperei tanto tempo. Não, não quero. Até que, Sara, teve um dia que a gente estava indo, eu fiz o Cristiano ser demitido da empresa, porque ele foi para vigília comigo. Ele foi para vigília ver o Daniel pregando. No dia seguinte, o Daniel me ligou. Ele falou, viu, Esther, quem que era o rapaz que estava com você na vigília? Eu falei, ele chama Cristiano, é um amigo, é o esposo que Deus preparou para você. Aí eu falei, não, eu vou te esperar. Ele estava indo para a África. Eu vou te esperar. Eu vou esperar você voltar da África porque eu vou casar com você. Ele falou assim para mim, não, teu esposo é aquele rapaz que está com você. Enquanto eu pregava, eu via você casando com ele. E eu, para mim, ele estava tentando tirar o dele da reta porque ele não queria casar comigo. Mas eu falei, eu vou orar e Deus vai te obrigar. Meu Deus. Porque eu queria. Pensa na mente teimosa do ser humano. Passou uns dias e profecia, até que o Cristiano foi demitido, fui com ele para assinar a rescisão, e o Espírito Santo falando comigo. Não tente entender o que eu estou fazendo. Viva o milagre que eu estou lhe proporcionando. Você não disse que queria um pai para o teu filho? Estou trazendo um pai para o teu filho. Eu estou trazendo um esposo. Esther, eu não peguei lá embaixo, na fileira. Eu peguei o melhor dos melhores que eu tinha para te entregar. Muitas queriam ter o que eu estou te dando, mas eu preparei para você. É teu esposo dentro do ônibus. E a minha mente dizendo para mim, não quero. O Senhor está brincando comigo, não foi isso que eu te pedi. Meu Deus. Uma briga com Deus. E eu falei, não é isso. Cheguei no ponto de ônibus, Sara, e eu tenho até hoje essa caneta. E eu lá parada e falando com Deus, Deus, o Senhor tá... Não, o Senhor tá... Não tá legal isso, não tô gostando, não tá legal, o Senhor tá brincando comigo. Daqui a qualquer hora eu vou acordar e eu vou ver que eu vou casar com o Daniel, porque na minha mente era. E eu falei, Deus, se é realmente o Senhor que tá falando comigo, eu preciso de uma caneta. Faz alguém passar aqui na frente e me pedir uma informação, peço uma caneta emprestada e vou escrever tudo que o Senhor está me falando. Caso contrário, eu vou fingir que eu esqueci tudo e não vou casar com ele. Do nada, Sara, eu olhei pro chão e falei pro Cristiano, Cristiano, olha ali. Ele começou a chorar. Aí ele falou assim para mim, Esther, cada vez que eu saio com você, são tantas experiências com Deus que, para mim, eu nunca vivi isso. Até caneta, uma caneta Bic novinha no chão, no meio do mato. Nossa. Fomos para o centro. E isso foi assim o ápice do que Deus realmente queria para mim com o Cristiano. Estávamos do outro lado da rua, atravessamos para o ponto de ônibus, uma senhorinha cega do outro lado da rua. Ela me chamou, falou assim para mim, vem aqui você e ele. E eu fui. Ela pegou a mão dela, colocou embaixo, colocou a mão do Cristiano, colocou a minha e por cima colocou a mão dela. E ela disse para nós, vocês vão namorar e vão noivar muito rápido. Vocês vão se casar muito rápido. E vocês vão ser um casal referência. Vocês vão ser muito felizes porque o Senhor tem uma obra na vida de vocês. E eu olhei, falei, não. Aí a filha dela olhou para mim e disse para mim, ela é cega, viu? Aí eu falei, meu Deus. Meu Deus. Foi o cúmulo da desobediência. Deus precisar usar uma pessoa cega num ponto de ônibus para falar para mim, Esther, é o que eu tenho para você. Meu Deus. Eu esperei, Sara, olha a teimosia. Eu esperei, eu falei, enquanto eu não ver se essa véia é cega mesmo, eu não vou embora. Esperei. Quando o ônibus parou, Sara, o motorista conhecia aquela senhora. Ele desligou o ônibus, desceu do ônibus, pegou ela pela mão, colocou ela sentada no ônibus, sentou no banco, ligou o ônibus e partiu. Aí eu olhei, virei pro Cristiano e falei, Cristiano, ela era cega mesmo, Cristiano. Ele olhou pra mim e falou assim, eu quero me casar com você. Aí eu falei, não faz isso, você é meu amigo. Sara, Deus é muito lindo, gente. Deus é muito lindo. E eu, nesse dia, eu cheguei em casa e eu orei e falei para Deus assim, Deus, como eu vou casar com um homem que eu não amo? Como que eu vou me deitar numa cama com um homem que eu não amo? Eu vejo ele como amigo, sim, mas como marido, não. E orei, passei a madrugada inteira orando e falei, Deus, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação por mim. Porque senão não vai ser um casamento referência, não vai ser um casamento abençoado, não vai ser um casamento feliz, porque eu não amo o Cristiano. Dormi. Acordei no outro dia, Sara, com uma prova de fogo. Cristiano
tinha passado o contato para eu passar para uma menina de uma igreja de Valinhos que eu tinha pregado. Nessa época eu já pregava. E eu esqueci, e ele chegou lá em casa e ele falou assim pra mim, e eu falei pra ele assim, numa quarta-feira, eu lembro até hoje. E ele falou, e eu falei pra ele assim, nossa, Cris, era pra eu ter entregado o telefone da Carol na segunda-feira pra você, e eu esqueci. Aí ele falou pra mim assim, pô, você não quer me ajudar? Você tá me atrapalhando? Porque todo mundo pensa que você é minha namorada, eu ia pregar e ele ia cantar. Eu chamava ele comigo. Aí o pastor ia apresentar, tá conosco a preletora dessa noite, a nossa irmã Esther, juntamente com o namorado, o noivo, marido, amigo, amigo. Todo mundo pensa que a gente namora, que a gente é alguma coisa e nós não somos nada. Você tá me atrapalhando. Sara, eu fui na igreja da minha vizinha, Iraci, cheguei lá, mas eu chorei. Mas eu chorei. Aí a Iraci falou assim, Esther, você tá apaixonada pelo Cristiano. Na hora o Espírito Santo veio no meu ouvido e disse pra mim assim, você não falou pra mim que não tinha condição de casar com ele, porque você não sentia nada por ele? Eu coloquei amor no teu coração por ele. Glória a Deus. Sara, foi de uma madrugada pro dia seguinte. E eu parei e pensei... A ficha caiu. Eu olhei e falei, meu Deus, eu amo o Cristiano. Eu falei, não é possível, isso não existe, gente, não existe. Em questão de 5, 6 horas, Deus colocar sentimento no coração de alguém não tem lógica, não existe, é fora da lógica. E nisso nós namoramos, noivamos e casamos em 50 dias. 50 dias, namoro, noivado e casamento. Faz 13 anos que eu sou casada. Mas tivemos também... Aí de lá pra cá foi só mar de rosa. Não. De lá pra cá, nada mais. Deus que surpreende parou. Não. Não? Não. O que aconteceu? Com 13, 9... Com 4 anos de casada, eu e o Cristiano enfrentamos uma crise no nosso casamento sem precedentes, Sara. Uma crise que foi assim, eu via Satanás lutando contra o nosso casamento, assim, lutando mesmo. E ao ponto de, num domingo de manhã, o Cristiano pegar tudo que tinha dele no guarda-roupa, colocar dentro de uma mala e falar, estou indo embora. E eu, santa, puritana, peguei, deixei ele em casa e falei, estou indo para a ceia. Já que você não quer ir para a ceia, estou indo para a ceia. Fui para a ceia, tomei ceia como se nada tivesse acontecido, como se o pau não tivesse quebrado quase a noite toda dentro da minha casa e fui tomar a ceia. Cheguei em casa com ele todo preparado para ir embora. E disse, estou indo embora, vou voltar para Minas Gerais, porque não aguento mais o nosso casamento. A gente não tinha sentimento mais nenhum. Havia acabado, havia perdido. Era como se tivesse um pano tampando tudo. Não víamos uma luz no final do túnel. E eu não tinha mais desejo por ele, ele não tinha mais desejo por mim, nada. Neste domingo estou lavando louça. Uma irmã de Valinhos me ligou. Falou assim, Esther, eu estava na pia agora e o Espírito Santo falou para mim que eu preciso fazer um culto dentro da tua casa e é urgente, é para ontem. Na segunda-feira ela ajuntou aquele monte de irmã de guerra e foi para minha casa, minha filha. Ela pegou o Cristiano, levou o Cristiano lá dentro do quarto. Cristiano caiu no chão, ajoelhado ali e chorando. E ela disse assim, eu não permiti você ir ontem. Você arrumou as tuas malas. Não tinha vestígio de nada. Cristiano tinha colocado as malas dentro do porta-mala do carro. E estava lá até então. Isso era na segunda-feira. Tu até arrumaste a tua mala para ir embora, mas digo para ti, o que eu tenho contigo é dentro desta casa, com esta mulher, eu preparei ela para ti e preparei você para ela. O que eu tenho na vida de vocês é grandioso, é extraordinário. E foi falando, e o Cristiano urrava, e ela falou assim, dentro da tua casa, na porta do teu quarto, tem um espírito maligno que está impedindo até de você sentir desejo por ela e ela sentir desejo por você. Era exatamente como nós estávamos. Meu Deus. Exatamente da forma. E ela falou assim, ele fica parado na porta do seu quarto. Vocês viram um pro lado e o outro pro outro e vão dormir. Todos os dias do mesmo jeito. A gente não tinha mais conversa, diálogo, nem nada. Ela tomou eu e ele, ajoelhou, eu e o Cristiano ajoelhados na cozinha da minha casa.
Elas começaram a orar. Sara, no dia seguinte, foi como se tivesse jogado um rio dentro da minha casa de águas purificadoras. Glória a Deus. De águas que veio para limpar a minha casa. Glória a Deus. E aí eu não entendi o porquê da guerra. No ano seguinte, eu comecei a pregar. Glória a Deus. No ano seguinte, eu dei início ao meu ministério. No ano de 2016, eu comecei a pregar. E o Senhor dizendo para mim, te quero no meu altar. Eu tinha uma confeitaria, eu era confeiteira. Os meus bolos, doces finos para casamento, foi parar em página de revista. Sim. Algo assim. E o Senhor disse para mim, Esther, eu posso te abençoar na confeitaria. O teu nome será conhecido. O Brasil inteiro saberá quem você é. Mas não foi para a confeitaria que eu te chamei. Eu te chamei para estar em cima dos meus altares. Eu te chamei para ser uma fonte. Eu te chamei para levar água potável a muitos corações, a muitos lugares e a muitos altares. Naquele mesmo dia, eu abri mão. Falei, eu vou fazer o que eu tenho de encomenda. E parei. Dei início ao meu ministério. E vim pregando. No ano passado, para concluir, no ano passado, eu tive uma experiência com Deus. E talvez você que está assistindo esse podcast, ou vai assistir esse podcast, se pergunta, mas foi tão fácil trazer a Esther para o altar? Não. Não. Você entende que não por conta de tudo que você viveu? Não, porque eu disse para o Senhor, Sara, que se o Senhor me desse um esposo, eu iria fazer a obra dele. E eu tinha muito nítido na minha mente que eu iria fazer a obra dele. Então, eu falei para Deus, eu vou fazer a tua obra. Quando o Senhor trouxer o meu esposo, não vou fazer sozinha. Deus trouxe o meu esposo, passou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu brigava com o Cristiano porque ele estava indo muito para a igreja. Me dá atenção, eu quero carinho. E você está indo demais para a igreja. Eu comecei, ao invés de ir com ele, eu comecei a segurar ele de ir. Aí, nítido na minha mente que o Senhor iria nos levar para fazer a obra, eu disse, eu vou engravidar então agora. Porque eu não quero estar no processo da obra e engravidar. Dei a mão para o meu esposo na sala da minha casa e fiz a seguinte oração. Deus, a partir de hoje, eu não vou mais tomar remédio para evitar engravidar. Eu quero gerar. Eu quero ter um filho. Senhor, se a criança, se for da tua vontade, me dá uma menina. Eu já tenho um menino. A criança que em meu ventre for gerada, eu vou alimentar, eu vou vestir, eu vou calçar, eu vou levar para tua casa, vai ser um instrumento teu. Senhor, traga esta criança como um instrumento para a glória do teu nome, para que todos saibam quem tu és, para que todos venham saber que o Senhor é Deus. Faz algo sobrenatural na vida dessa criança que for gerada em meu ventre. Passou o primeiro mês, nada da Esther gerar. O segundo, o terceiro, o quarto, quinto. Demorou 8 meses para eu gerar. Engravidei ciente que o Senhor me daria uma menina. Já tinha até colocado, seria um outro nome, mas diante de tanta coisa que aconteceu, a gente acabou colocando o nome dela de Emanuele Vitória. E com 7 meses, eu fui fazer o exame, geralmente é com 6 que faz o ultrassom morfológico, mas deu tanta... E acredito que tudo foi o Senhor também que fez. Fomos fazer o morfológico em Jundiaí, não deu certo. Tivemos que fazer em Valinhos, no Galileu. Enquanto a moça foi passando ali o ultrassom para fazer, ela franzia a testa. Na hora eu lembrei de uma profecia que uma irmã tinha dito para mim com 2 meses de gravidez. Em um culto, em uma casa, Deus usou um vaso e falou assim para mim: dentro do teu ventre tem uma menina. Mas Deus vai permitir uma enfermidade na vida da tua filha. Mas o nome dele será glorificado. Uau, Deus que surpreende. Permite enfermidade? Permite. Uau. Eu vou permitir uma enfermidade. Aparentemente, na minha mente, eu falei, vai ser algo muito pequeno, vai ser uma enfermidade, uma coisa fácil de se resolver. Quando ela franziu a testa, a profecia veio na minha mente. Eu falei, a enfermidade que Deus me falou com 2 meses de gestação. 5 meses haviam se passado e eu havia esquecido da profecia. E ela franzia a testa, ficou um exame que demoraria em torno de meia hora, demorou quase 2 horas.
E ela foi fazendo o exame e ela, mãe, eu não encontro partes do cérebro da sua filha. Partes do cérebro da sua filha não se formou. Ela fez o ultrassom por baixo e ela falou assim, mãe, esta criança não vai vingar, essa criança não vai nascer, essa criança vai morrer. Ela não tem, a maior parte do cérebro dela não se formou. 7 meses, 7 para 8 meses de gestação. E ela disse para mim, vou mandar para o seu médico para ver o que ele fará. Cheguei para o meu médico olhou para mim e falou assim para mim, Esther, não tem o que a medicina possa fazer por você. Não tem nada que os médicos possam realizar pela tua filha. É muita má formação dentro de uma cabeça tão pequenininha. Eu te aconselho você interromper a sua gestação. Eu já estava no 8º mês de gestação. Eu aconselho você interromper a sua gestação. Porque essa criança não vai andar, não vai falar, não vai ter coordenação motora, vai ser vegetativa e acamada em cima de uma cama. Não, nem sei como a própria natureza não eliminou essa criança. Queriam repetir aquilo que você tentou fazer. Exatamente. Sara, e o desespero bateu, porque eu falei, meu Deus, mas eu lembrei. Ele vai permitir uma enfermidade na vida da tua filha, mas ele vai te dar vitória. Então, isso foi uma linha bem fininha de esperança. E me mandaram aqui para Campinas para um geneticista. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu trabalhava numa empresa que eu nunca sonhei em trabalhar. Uma empresa que todo mundo um dia já sonhou em trabalhar, que era a Unilever. E o Senhor me colocou ali, pergunta para mim como eu entrei. Não sei te dizer. Entrei ali. Eles cuidaram de mim. Exame que eu tinha que fazer, que nem exame genético, que era caro. Eles que pagavam. Na minha porta, todas as vezes que eu tinha médico, eles mandavam um carro, Corolla, na porta da minha casa, para me levar e me trazer dos exames. O motorista que me levava, o Valdir, ele falava para mim assim, Esther, se você quiser ir no shopping fazer compra, eu te levo, porque eu estou incumbido de ficar com você até tal horário. Então, eu sou teu motorista particular. E a gente saía dos exames, passava nos lugares, passava para tomar café. Sabe? Um cuidado de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para mim assim, Esther, no meio do furacão, você está no olho do furacão, mas aí eu também estou contigo, eu estou cuidando de você, eu estou te dando acesso a tudo que você precisa. Eu estou na situação, envolvido em toda a sua situação. Glória a Deus. E fui fazer o exame genético. Quando eu cheguei no geneticista, e ele olhou os exames, ele falou assim, ele fez assim. Nossa. E eu olhei para ele, ele falou assim, mãe, é muita má formação. Eu pensei que fosse apenas uma má formação, mas ela tem apenas 40% de massa encefálica. Ela tem a genesia de corpo caloso, que é a ausência do corpo caloso. Ela tem cisto no cérebro. Essa criança não vai... É impossível essa criança nascer. E se nascer, eu dou 1 ano de vida, no máximo. Fiz o exame genético chamado amniocentese. É uma agulha bem grande que eles enfiam na barriga. Fica o buraco depois. Então, eles vão tirar o líquido da bolsa para ver a genética da criança, para ver o sexo da criança. E ele falou assim para mim, mãe, eu quero dizer que o exame é arriscado. Pode ser que a bolsa rompa e a criança morra antes mesmo dela vir a nascer. Você quer mesmo fazer? E eu disse, eu vou fazer. Eu vou fazer. E fiz. Com 15 dias, o meu esposo perguntou para mim assim, Esther, você já ligou para saber o resultado do exame? Eu falei, não tive coragem. Eu falei, eu tô com medo do que ela vai me dizer, eu tô com medo. Peguei o telefone e liguei. E falei, moça, eu quero saber o resultado do exame e tal. Você tem o verbal? Eu falei, nem verbal, nem papel. Ela, posso te passar? Eu falei, pode. Mãe, você está gerando uma menina cromossomicamente perfeita. Ela não tem nenhum tipo de síndrome, porque o médico disse, mãe, com a quantidade de má formação cerebral que essa menina tem, ou ela vai ter síndrome de Down, ou de Patal, ou de Edward, ou de Parkinson. Síndrome de Down é uma síndrome que a gente conhece, é fácil
trabalhar, lidar com ela. Mas se ela tiver o síndrome de Patal, de Edward ou de Parkinson, vamos interromper essa gestação, porque você não tem condição nem em questão financeira, nem em questão física, de cuidar de uma criança com esse tipo de síndrome. E ele falou para mim, eu com precisão de um geneticista, eu te digo que uma dessas 4 síndromes a sua filha tem. E aquele desespero, tinha dia que eu tinha surto dentro da minha casa, sabe? Imagino. Eu tinha surto. Eu sentava na porta do meu quarto, eu ia escorregando até o chão e gritava e urrava, e os vizinhos vinham correndo para me acalentar, para me acudir. E, mãe, ela é cromossomicamente perfeita, ela não tem nenhum tipo de síndrome. Glória a Deus, já era um milagre. Você está gerando uma menina. Só que a guerra ainda não tinha acabado, porque eu já estava para ter a Emanuele, mas não sabia se eu ia pegar ela. Apesar dela não ter a síndrome, toda a malformação cerebral ainda estava na cabecinha dela. Uma cabecinha pequena, tinha uma criança recém-nascida, só um pedacinho, sabe aqueles gominhos que a gente vê no cérebro? É só um pedacinho com a Emanuele tem. Só 40%. 40%, 60% não se formou. Aí, para ajudar, tem a genesia de corpo caloso. A genesia é a ausência do corpo caloso. O corpo caloso é responsável pela fala, pela audição, pela coordenação motora. É responsável por todos os mecanismos do nosso corpo. E a Emanuele não é que falta, a Emanuele não tem. A Emanuele tem cisto no cérebro. Pois bem, chegou o dia da Emanuele nascer. Mas antes dela nascer, Deus quebrou o silêncio. Como, Sara? Eu vou te contar. Num certo dia, já estava entrando no 9º mês de gravidez, de joelho dobrado no meu quarto, eu falei, Deus, o teu silêncio está me matando. O Senhor não fala se eu vou pegar a Emanuele nos meus braços. Está tudo comprado, tudo rosa, tudo comprado. Eu acreditei até agora nas tuas promessas e estou segurando e me apegando às tuas promessas. Mas o Senhor não fala comigo, o Senhor não me responde. Como eu vou saber se eu vou pegar a minha filha nos meus braços? Como eu vou saber se um dia eu vou ver a minha filha crescer, se eu vou ver a minha filha se desenvolver? O Senhor não fala nada comigo. E de frente com a minha casa começou a cantar um hino. Quão grande é meu Deus. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria falar com convicção de causa que Tu és grande. Mas hoje eu vou me reservar a não falar nada porque está me machucando e está doendo. Saímos, era congresso na nossa igreja. E na hora que a gente estava virando a esquina, alguma casa estava cantando. Quão grande é meu Deus. Glórias. Eu falei, Deus, de novo, segunda vez em um período de menos de 1 hora. Cheguei dentro da igreja, dobrei o joelho, o pastor mudou a liturgia do culto. Não cantou o hino da harpa. Começou o grupo de louvor, o Daniel tocando. E o grupo de louvor entrou cantando. Quão grande é meu Deus. Glória a Deus. Naquele momento, eu de joelho dobrado, o Espírito Santo veio no meu ouvido, como eu falo com você, Sara. Ele disse para mim, Esther, tu has de ver quão grande eu sou Deus na tua vida. E para tu saber que sou eu que falo contigo, eu te abraço agora. Lá do círculo de oração veio a irmã Maria, era congresso do círculo de oração. Veio a irmã Maria, me tomou pela mão, é como se Deus estivesse me tomando pela mão e dizendo, se coloque de pé, porque nesta peleja, quem está pelejando por ti sou eu, quem está nessa peleja sou eu, coloque-se de pé, erga a tua cabeça. E ela veio e ela me abraçou. Sara, eu não sabia o que Deus iria fazer, mas eu sabia que o que Ele faria seria perfeito, seria algo glorioso e que o nome dele seria glorificado. Não foi essa oração que a Esther fez? Que esta criança que em meu ventre for gerada venha para glorificar o teu nome, para falar da tua grandeza, da tua fidelidade, que o Senhor é Deus. Glória a Deus. E a gente não entende quando a gente está no olho do furacão que está acontecendo. E o Senhor, eu imagino o Senhor olhando no céu e dizendo, Esther, eu só estou atendendo a tua oração. Glória a Deus. Eu só estou respondendo aquilo que você me pediu. É tão lindo que às vezes a gente espera que o fato de o Senhor responder a nossa oração vai apenas nos dar o perfeito. Não. E não deixa de ser perfeito porque tem processo. Mesmo nos processos é perfeito. Eu tenho visto
durante todo esse tempo, durante todo esse ciclo e preparando esse lançamento e conversando com o Senhor sobre tudo isso, o Senhor falando comigo, Sara, não é sobre quando sai como você quer, é sobre eu continuar sendo Deus Quando tudo é improvável. quando tudo dá errado. Tudo dá errado. E é assim que O ele milagre faz. é você. Exatamente isso. O milagre é você. E aí a Manu nasceu, corre, Sara, 9 anos, a tudo princesa isso. gatona. Mas tudo isso não era porque Deus queria trabalhar na Emanuele, Deus queria trabalhar em mim. Claro Deus que é. queria O milagre é trabalhar. você. Exatamente. A Emanuele, até para ter Emanuele foi guerra, Sara. Eu vou te dizer um negócio, amiga. E aqui digo como profeta de Deus. Jesus estava curando, inclusive, o seu desejo pela maternidade. É. Jesus sabe como zerar a nossa vida. O médico não sabe, o psiquiatra não sabe, o psicólogo não sabe. Mas o Deus que surpreende, fala assim, eu vou te ensinar a valorizar. Eu vou te ensinar a desejar. Eu vou te ensinar a lutar. Eu vou te ensinar, vou zerar tudo, vou apagar tudo. É o Deus que surpreende. Falando nessa nova oportunidade, você vai ver o que era para ter acontecido e não aconteceu. Meu Deus. Eu estou fazendo, é cura. É cura. É o Deus que surpreende trabalhando em você. Exatamente. O milagre é você. Até para ter Emanuele e Sara foi guerra. Eu saí da minha casa às 7 horas da manhã. Passei pela maternidade de Campinas, não tinha vaga. Meu médico prescreveu uma carta que a Emanuele usaria UTI neonatal. Fui para o Madre Teodora, não tinha lugar no Madre Teodora. Fui para a Unicamp, não tinha vaga na UTI neonatal. A Manu começou a ter ataque cardíaco no meu ventre. Nossa. A médica falou, mãe, a sua filha se não morreu até agora, ela vai morrer agora. Eu olhei e falei, Senhor, eu repreendo toda palavra contra aquilo que o Senhor já determinou. E o Senhor preparou para Emanuele nascer no hospital O Bom Samaritano aqui de Campinas. Glória a Deus. Até nisso eu ouvi Deus falando para mim assim, Esther, eu escolhi o melhor lugar. Aquilo que traz para você, vai ler a história do Bom Samaritano. Sim. Vai ler a história, a mensagem que ela nos passa é o Senhor dizendo, Esther, do princípio até o final eu estou cuidando. E até diante de situações que você ainda nem imagina, eu já estou trabalhando, eu já estou fazendo. Emanuele nasceu 7h15 da noite, no dia 8 de maio de 2013. Glória a Deus. Emanuele tem 11 anos de vida. Posso contar só a parte da cirurgia? Conta, amiga. A Emanuele com 1 ano de idade. Eu pensei que a luta já tinha acabado, Sara. Que o processo que eu tinha que passar já tinha passado e eu já tinha aprendido muito. E o Senhor olhou e disse, não, tem mais um pouquinho ainda. Com 1 aninho de idade, a Emanuele, a cabeça dela começou a crescer muito. Por causa do cisto. O cisto foi crescendo. Sim. E a cabeça dela foi crescendo também. Então ela era pequenininha com aquela cabeçona enorme. E aí eu falava com a Emanuele, quando alguém olhar para você e brincar com você, você sorri que eu vou entrar com o testemunho e vou falar que Deus fez na tua vida, o que Deus está fazendo na tua vida. E o médico disse para mim, mãe, vamos precisar fazer a cirurgia. Porque senão a Emanuele, o cisto está comprimindo o pedacinho de cérebro que ela tem, de massa encefálica que ela tem. Então vai ser prejudicial às outras áreas dos mecanismos da Emanuele. E eu naquela guerra, porque eu falei, Deus, eu não vou permitir a Emanuele passar pelas mãos dos médicos sem que o Senhor diga para mim que ela vai passar. Porque tem pessoas que... a irmã da nossa igreja foi fazer uma cirurgia simples de tireoide, saiu num caixão. Então, assim, pensa uma cirurgia no cérebro de uma criança de 1 ano de idade. Eu falei, não. Fomos no mercado no dia 1º de maio, lembro até hoje, 2014. E estava tudo fechado no shopping. Fomos num mercado da minha cidade mesmo, em Vinhedo. E ali uma pessoa, uma missionária, olhou para a Emanuele sorriu. Eu falei, é milagre. Mas não contei nada. O Espírito Santo veio no meu ouvido e disse para mim, leva ela para almoçar na tua casa. Eu disse, não conheço, nem sei quem é. Nunca vi nem mais preta, nem mais branca, nem mais gorda, nem mais magra, não vou levar. Desse jeito, Sara.
Ela, o esposo e o filho. Chama Ana Paula, lá do São Domingos. Alguém deve conhecer. Missionária Ana Paula. E o Espírito Santo falou para mim de novo. Agora ele me deu uma lista do que comprar. Você vai comprar contrafilé, porque eles gostam. Você vai comprar Coca-Cola, porque eles gostam. E foi me dando a lista do que era para eu comprar. Eu falei, não, era melhor ter obedecido na primeira, porque eu levava um franguinho, já estava certo, não ia gastar tanto. Vai, Esté, desobediente. Falei para ela, levei ela na minha casa. Antes de almoçar, ela foi orar. E na oração ela começou a orar e ela olhou para mim e disse: eis que te levarei de um canto ao outro, pregando a minha palavra. Glória a Deus. Te vejo subindo escada de avião, descendo escada de avião, te vejo de um canto a outro neste país e fora dele para pregar a minha palavra. E ainda falou pra gente assim: tu não ficarás nessa casa, te vejo em outro lugar. E de fato de foi. fato, exatamente como Deus usou ela para falar. E assim, eu fiquei muito chateada, porque o silêncio de Deus na gravidez da Emanuele veio exatamente de uma situação que eu disse: Deus, eu tô cansada de ouvir o Senhor falando a respeito de ministério, de chamada. Eu não quero mais ouvir sobre isso. Então Deus silenciou toda a gravidez, porque eu disse para ele que eu não queria mais ouvir. Por isso que eu falei que ele quebrou o silêncio quando Deus usa o louvor. Quão grande é o meu Deus. Ele quebrou o silêncio ali. Aí agora vem Deus falando de chamada. E eu falei: meu Deus, eu gastei tanto dinheiro para trazer esses três, para almoçar na minha casa. E vou ter que levar eles lá no São Domingo, pagar pedágio, para ir, para voltar, pagar gasolina, para ouvir o que eu já sei. Calma, Esther. Calma. Levei eles para casa deles. Do outro lado da rua tinha uma irmã chamada Joanide. Eu não sei, o pessoal diz, a Anice deve conhecer. Chama Joanide. E ela, a Ana Paula falou assim: irmã Joanide, vem aqui. Sara, quando ela chegou, a Emanuela estava no braço do Cristiano. Ela chegou, ela não cumprimentou a gente com a paz do Senhor. Ela só chegou, estendeu a mão, colocou a mão na cabeça da Emanuela e falou: Deus, que no momento dessa cirurgia, Senhor, não seja as mãos dos médicos operando esta criança. Glória. Mas que seja a tua mão, porque eu vejo eles na sala da casa deles dizendo: Senhor, eu vou alimentar, eu vou vestir, eu vou calçar, vou levar para tua casa, mas essa criança pertence Glória a ti. A Deus. Esta criança não é dela, não é dele, esta criança pertence a ti. Seja o médico desta criança no momento dessa cirurgia, Senhor. Glória. Olhou para mim e me deu a paz, Senhor. E eis que te digo: te levarei de um canto ao outro, pregando a minha palavra. Te levarei. E eu falei: meu Deus. Aí eu aceitei, eu falei: amém. Depois que eu recebi o que Deus falou acerca da Emanuele, tudo que ele me mandar agora, eu tô aceitando. Até esse período, Sara, foram muitas vezes que a Emanuele foi para UTI, foi para hospital, médicos que viam os exames dela, ficavam desesperados. Desesperados. Teve um médico que deixou ela 4 dias na UTI por causa que ele viu a tomografia. Ele falou: não, essa criança nem existe, não é possível, gente. Deixou ela 4 dias na UTI. Até a fase da cirurgia, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui para a UTI com a Manu, que eu fiquei internada com a Emanuele no hospital. Chegou o dia da cirurgia. Deus tem os seus meios de trabalhar. Chegou o dia da cirurgia. Chegamos no Bom Samaritano, 5h30 da manhã. Emanuele entrou para o centro cirúrgico, era 7 horas da manhã. Era 1h da tarde, Emanuele estava saindo do centro cirúrgico. A cabecinha, tive que raspar a cabeça da Emanuele. Cabecinha toda enfaixada, só de fraldinha, com a barriga também cortada, com aqui faixa na barriga. E eu peguei ela, lembro até hoje, peguei a Emanuele e sentada, a médica trouxe ela para eu amamentar ela, que ela mamava no peito. E eu comecei a chorar, as lágrimas começou a escorrer, e eu vendo a Emanuele no meu colo, olhando para ela, a cabecinha dela toda enfaixada. Eu olhei para o céu e disse para o Senhor: Senhor, por que comigo? Por que eu? A gestação foi difícil, foi doloroso, me machucou. E agora eu estou passando pelo processo dessa cirurgia, Senhor. Por que comigo? Sara, o Espírito Santo sentou do meu lado. Glória. Sabe quando você sente alguém sentando e a almofada se mexendo? Ele sentou do meu lado. E ele falou para mim assim: sabe por quê, Esther?
Porque desde o ventre da tua mãe, a tua mãe disse para mim que estava entregando você para ser minha e eu tomei você para mim. Ela não entregou nenhum dos seus irmãos, mas ela te entregou para mim e você é minha. Desde o ventre da tua mãe eu tenho uma chamada na tua vida. Eu te chamei para fazer a diferença. Eu te chamei para estar em cima dos meus altares. E tudo que eu tenho ouvido da tua boca é não, não dá, não posso, não quero, quero ser apenas membro. Esther, você senta no último banco da tua igreja e você acha que eu não te vejo. Eu te vejo. Eu preciso, Jesus. Eu precisava te dar um motivo para você subir em cima do meu altar e pregar a minha palavra. Meu Deus. Era só um motivo que eu precisava. Todas as vezes que você olhar para tua filha e ver a perfeição que ela é, mesmo tendo a genesia de corpo caloso, ela é perfeita. Mesmo tendo 40% de massa encefálica, ela é perfeita. Mesmo ela tendo cisto no cérebro, ela é perfeita. Mesmo quando ela é improvável diante da medicina, ela é perfeita. Ela vai andar, ela vai falar, ela vai ter coordenação motora, ela vai ser um instrumento para minha glória. Eu precisava te dar um motivo para você subir em cima do meu altar e pregar a minha palavra com ousadia, com intrepidez, com autoridade, não falando quem eu sou na vida de alguém, mas falando quem eu sou dentro da tua casa, dentro da tua vida, na vida da tua família e na vida da tua filha. Eu precisava te dar um motivo para você pregar. Glória a Deus. O que me trouxe para o altar? Emanuele. Glória a Jesus. A Emanuele tem 11 anos. O ano que vem faz 10 anos que eu prego. Glória por bondade, graça e misericórdia do Senhor. Emanuele cresceu. Pergunta para mim se a Emanuele toma remédio? Não. Nada. Emanuele é perfeita. Emanuele é adoradora. Emanuele, ela ergue a mão, ela chora. Já é batizada com o Espírito Santo. Já é batizada com o Espírito Santo. E adivinha quem foi que estava pregando quando a Emanuele foi batizada com o Espírito Santo? Eu estava passando por uma fase muito difícil que o Espírito Santo disse para mim assim: Esther, comece a orar para você viver algo novo no teu ministério. Comece a orar. E eu falei para o Senhor, comecei a orar e eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero viver algo novo no meu ministério. Glória a Jesus. Eu quero viver algo novo no meu ministério. Com 15 dias, Sara, eu estava sangrando. A luta não veio até aqui. A luta passou por cima de mim e me atropelou. Uma guerra. E eu lá em Guarulhos ministrando. Quando eu olho, eu tô lá em cima do altar tomada, Cristiano tomado pelo Espírito Santo do lado da Emanuele. Quando eu olho, tá a Emanuele pulando e falando em línguas. Desci, o Espírito Santo falou para mim: você entendeu por que estava doendo? Glória a Deus. Você entendeu porque estava machucando, porque você estava gerando. Quantos tiveram o privilégio de estar pregando e ver a filha sendo batizada com o Espírito Santo? Eu estou lhe proporcionando experiências, Esther. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Deus que surpreende, Constantemente. provocando situações para se manifestar. Miga, deixa um conselho para essas pessoas que precisam ter esse relacionamento tão profundo com Deus que surpreende. Deixa um conselho aí para essas pessoas. Tudo que eu posso dizer para você é que não existe nada que o Senhor nos faça ou que nós façamos para o Senhor que será grande o suficiente diante de tudo aquilo que Ele faz por mim, por você. Glória a Deus. A misericórdia do Senhor é Ele impedir que eu receba aquilo que de fato eu merecia. Então as misericórdias dele se renova todos os dias. E que bom que se renova, porque se fosse com cota, ou seja, ou se tivesse um tamanho proporcional, nós já teríamos excedido há muito tempo. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. E a graça, ela vem não como algo que eu não merecia, mas como algo que é o Senhor nos proporcionando um presente. Eu não merecia viver, eu não merecia estar aqui, eu não merecia nada, mas a graça dele me alcançou. O meu lugar era estar lá naquela cruz, o meu lugar era para estar morta nos meus delitos, nos meus pecados, mas a graça dele nos abraçou. Então, diante desta graça que ele nos oferece todos os dias, aceite não somente a graça, mas o privilégio
de ouvi-lo, de falar com ele, porque mais do que falar é a gente ter sensibilidade de ouvir o que ele tem para nos dizer. E quando nós ouvimos o que ele tem para nos falar, nós caminharemos com ele em verdade, nós caminharemos e transitaremos com ele, vivendo o melhor que ele tem para nos oferecer e vivendo com amplitude tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, inclusive as promessas que ele já te fez, que ele já nos fez e ainda não vivemos, porque nós somos falhos, mas a bondade dele e as promessas dele estão em evidência nas nossas vidas todos os dias. É simplesmente você abraçar e dizer: Senhor, eu quero viver a tua boa e poderosa vontade. Amém? Amém! Estamos chegando ao fim de mais esse encontro. Quero deixar aqui, amiga, um texto que está em 1 Coríntios 2:9. Paulo vai dizer: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, é surpresa. Ouvido nenhum ouviu, também é surpresa. Mente nenhuma imaginou, também é surpresa. E essa surpresa é o que Deus preparou para aqueles que o amam. É o Deus que surpreende na nossa vida. Obrigada, minha amiga. Deus abençoe. Fiquem ligadinhos. Até o próximo. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.